Dou-me conta de que isto desiludirá a muitos cristãos. Se a grande tribulação já aconteceu, então não haverá arrebatamento antes desta tribulação. O arrebatamento dos santos, a ressurreição dos santos mortos e a transformação dos que todavia vivem na terra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Fica suspendida até o último ato da história, quando Satanás se rebela e Cristo regressa para julgar o mundo. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Isto significa que até então os cristãos permanecerão na terra, como os agentes delegados do juízo de Deus, na história pregando o Evangelho, aplicando a lei de Deus a todas as esferas da vida e subjugando a terra progressivamente para a glória de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Isso significa que aqui na terra os membros da igreja não poderão escapar dos nossos deveres cada vez mais pesados de exercer o domínio. É triste, porém há milhões de cristãos hoje em dia que têm adotado uma teoria do futuro que ensina que a maior parte das pessoas morrerá e irá ao inferno. E logo será jogada no lago de fogo para toda a eternidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a igreja não pode fazer nada para superar sua resistência ao Evangelho. E o que o Espírito Santo nunca mudará os corações da maioria da humanidade. Perecerão indubitavelmente, com mais de 5 milhões de pessoas vivendo atualmente e com milhões e mais que nascerão nos próximos 40 anos. Esta é uma doutrina pessimista do futuro. No entanto, os cristãos da atualidade preferem crer neste horrível plano a ter que aceitar o crescimento da igreja e o triunfo do Evangelho. Devido ao fato que isto imporia a todos os que se chamam cristãos enormes responsabilidades. Antes bem, preferem que milhões de pessoas pereçam eternamente antes que admitir que eles, como cristãos, sejam mandados por Deus a aceitar as responsabilidades neste mundo. Nas esferas que muitos cristãos chamam seculares, a causa de um avivamento mundial. Os adeptos do movimento teonomista, que também se chamam de reconstrução cristã, proclamamos um avivamento mundial futuro e a submissão constante, voluntária das pessoas à lei de Deus. Cremos que os cristãos receberão cada vez mais responsabilidades em todas as esferas da vida, porque o mundo já não tem respostas factíveis. Deus nos dará estas obrigações, porém, não por meio da revolução ou tirania. Mas bem, as dará àqueles a quem na história se submetem voluntariamente a Deus, e os outros permitirão que os cristãos exerçam as funções sociais, políticas, militares e econômicas. Cremos no avivamento, cremos no evangelismo e nas missões estrangeiras, assim também todos os cristãos. Mas nós, os reconstrucionistas, temos esta perspectiva única. Cremos que estes esforços evangelísticos terão êxito na história. Quando rogamos que os outros cristãos intensifiquem seus esforços para expandir o Evangelho, oferecemos esta motivação singular. Seus esforços finalmente terão êxito na história. O Evangelho de Jesus Cristo não será um fracasso na história. O poder da ressurreição é maior que o poder do diabo. Os seguidores humanos do diabo não poderão colocar obstáculos à mensagem mais poderosa na história, a mensagem de Jesus Cristo, que tem levado os pecados dos homens e que a maldade é vencida. À medida que o tempo passa, este evangelho triunfará na história. Uma das anomalias da história intelectual moderna é que o comentário, talvez mais conciso e inteligente sobre a perspectiva cristã da história, é substituída por um judeu secular que ensina direito na Universidade de Harvard. Na introdução do seu livro La and Revolution, Harold J. Berman faz uma observação crucial sobre a centralidade da ressurreição no pensamento histórico cristão. Começa com uma asseveração importante acerca da atitude hebraica para o tempo histórico. A diferença dos outros povos indo-europeus, inclusive os gregos, que acreditavam que o tempo se repetia ciclicamente, o povo hebreu pensava do tempo como contínuo
irrecuperável e histórico, conduzindo para uma redenção final. Acreditavam também, no entanto, que o tempo tem períodos dentro de si. Não é cíclico, mas pode ser que seja interrompido ou acelerado, avança. O Antigo Testamento não é somente um relato de mudança, mas de desenvolvimento, de crescimento, de movimento para o período messiânico. Movimento muito irregular, é certo, com muitos retrocessos, porém para um movimento. Berman depois explica como o cristianismo adotou essa perspectiva de tempo linear, agregando um novo elemento-chave. O cristianismo, contudo, agregou um elemento importante ao conceito judeu do tempo, a saber, a transformação do velho para o novo. A Bíblia hebraica se converteu no Antigo Testamento, seu significado transformado por seu cumprimento no Novo Testamento. Na narrativa da ressurreição, morte foi transformada a um novo princípio. Os tempos não somente foram acelerados, mas também regenerados. Isto inaugurou uma nova estrutura da história, na qual havia uma transformação fundamental de uma época em outra. Esta transformação, se acreditava, poderia ocorrer uma única vez, se consideravam a vida, morte e ressurreição de Cristo a única interrupção. Sim, a única interrupção principal no curso do tempo linear, desde a criação do mundo até que termine completamente. A grande tribulação mostra que esta transformação da velha ordem para a nova, para a de Cristo, se manifestou decisivamente no encerramento público do primeiro. A queda de Jerusalém e a destruição do templo e seu sistema sacrificial. Isto foi abalo dos alicerces da história. Os cristãos praticamente desconhecem os eventos do ano 70. As perspectivas escatológicas que esperam a grande tribulação no futuro têm causado a falta de atenção na história da queda de Jerusalém na literatura cristã popular. David Chilton tem realizado um grande serviço educacional para a Igreja de Jesus Cristo, ao recordarmos que tão transcendental foi a queda de Jerusalém. Desde a queda de Jerusalém até a conversão futura dos judeus, Romanos capítulo 11, que inaugurará um período de bênçãos terrenas sem precedentes. Nenhum outro evento se iguala com uma manifestação da nova ordem de Cristo. O que precisamos compreender é que Satanás é um grande imitador. Deus o derrotou no Calvário, porém, todavia, ele intenta derrotar os cristãos em suas vidas. Deus impôs uma grande tribulação, a velha ordem dos hebreus apóstatas, mas Satanás imita a Deus, impondo holocaustos à humanidade por meio dos seus seguidores. Cristo inaugurou uma nova ordem mundial e, da mesma forma, os seguidores de Satanás atualmente prometem levar a cabo uma nova ordem mundial. Assim, procuram os marxistas e os muçulmanos. Também procuravam os nazistas e, atualmente, o movimento da nova era tenta conseguir. Todas são falsificações. Não aceite substitutos. Lembre-se das palavras de Cristo. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Ele lançou fora os demônios pelo Espírito de Deus, assim que o reino de Deus havia vindo até eles. O reino já é nossa herança como membros da nova nação de Cristo, a Igreja, como disse os judeus de seu tempo. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Mateus capítulo 21, versículo 43. A nova ordem mundial de Cristo tem chegado e a queda de Jerusalém é a pura prova. Como Berman disse da ressurreição, isto inaugurou uma nova estrutura da história, na qual houve uma transformação fundamental de uma era para outra. Esta transformação se acreditava que poderia acontecer uma única vez. Considerava-se que a vida, morte e ressurreição de Cristo fosse a única interrupção principal no curso do tempo linear, desde a criação do mundo até sua consumação final. O pior já passou.